gente A pior organizar. maldade que você pode fazer com seu filho é permitir que ele se comporte de uma forma que vai fazer com que os outros olhem pra ele com desprezo, com desdém. Então, quando você não educa o seu filho, você está permitindo que ele tenha um comportamento que vai fazer com que os colegas dele olhem pra ele, com que os outros adultos da situação olhem pra ele com aquele olhar de putz, lá vem fulano. Começamos mais uma edição do CPCast. Meu nome é Gabriela Rosa. Eu sou o Luciano Nogueira. Luciana é diretor pedagógico do Camões. Gabriela é coordenadora pedagógica, professora de biologia. Ex-lutadora. Não tô mais indo pra aula, você acredita? Ex-lutadora de Muay Thai. O Luciano, vou contar. Pode contar. O Luciano é quase um maratonista. Não, eu já sou um maratonista. Como assim? Eu já fiz 2. Não Vou sabia. fazer outra domingo agora. Próximo domingo. Tá Tem que ser aí. amanhã o próximo. Então ele é quase Quando tricampeão. Não. De jeito nenhum. Quando sair o CPCast já vai ser próximo domingo. Tá. Então você vai estar aí vendo a gente, você fala, putz, daqui a alguns dias... Vou mandar boas energias para o Luciano Isso, correr. rezem por mim. Ih. Por favor, vou precisar. Precisarei de todas as orações possíveis. Tá nervoso? Não. Tá chegando. Minha filha me perguntou isso hoje de manhã. É? Tá nervoso? Eu falei, não tô, filha. Vou ficar. Óbvio. Na hora a gente sempre fica. Mas agora não. Eu treinei. Tô bem treinado. Fiz o que tinha que fazer. Cumpri a planilha. Ó. Aí... Tem que ir lá e Na executar. próxima gravação a gente pergunta como é que foi. E não, na próxima não. Na próxima vai ser... Não sei, que é véspera de feriado, né? É, no meio do feriado, não sei se a gente vai gravar. Na próxima gravação eu pergunto como foi, talvez. Pode ser, pode ser. Então tá bom. E hoje a gente vai falar sobre... Cara, hoje a gente vai falar sobre mau comportamento. O seu filho é um pestinha? O seu filho é aquela criança que todo mundo, quando tá na rodinha lá do aniversário, fica falando, olha o filho da fulana, como ele é mal comportado, como ele briga com as outras crianças, como ele não tem limite? Ou você é quem fica na rodinha falando isso do filho dos outros? As pessoas não falam dos outros, Luciano. É verdade, desculpa, eu me confundi. Politicamente corretos. Nós não comentamos sobre a vida dos outros nos grupinhos, seja do WhatsApp ou da rodinha de festa. Não, né? Eu inventei isso de algum lugar. Com certeza, tenho certeza absoluta. Mas a gente vai falar sobre comportamento de crianças, sobre limites ou não limites. É melhor criar uma criança sem limites, que ela vai ficar mais bem educada do que uma criança com limites, né? E como é que a gente deve conduzir essas situações. Então, se você está meio perdido aí, não sabe muito bem, vê que seu filho tá fazendo umas coisas que você não gostaria que ele fizesse, você tá passando umas vergonhas no shopping, estão falando do seu filho na festinha, né? Fica aí com a gente que a gente vai tentar dar uma clareada aqui do que pode ser feito, de onde... Ou então você manda pra alguém esse episódio. Isso! Seu filho é um santo, ele é maravilhoso, ele é um príncipe. Príncipe é um mau sinal. Príncipe é um mau sinal? Quem chama de príncipe já é um mau sinal. Quero explicações sobre isso. Mas antes, ele falou bem. Curte, comenta, compartilha, manda pra alguém. Deu muito certo no último episódio que a gente falou isso. Comenta alguma coisa aí, manda Isso. um foguinho, um joinha, dá um oi. Isso. O pessoal comentou bastante, curtiu bastante. Foi aquele episódio, o penúltimo que foi divulgado. É né? verdade. Que a gente meio que tava fora da ordem, agora vai ficar na ordem. Que a gente conta sobre a história da escola. O pessoal comentou bastante, interagiu bastante. Foi bem legal. Sim. Teve uma entrega bem bacana, bastante gente assistiu. Então deixa aí sua interação. Sim, manda pergunta e temas pros próximos. Vai que seu filho não precisa desse episódio, mas precisa de alguma outra coisa, né? E aí a gente Exatamente. tenta ajudar de alguma forma. Eu acho que a primeira coisa pra gente começar o pontapé inicial é a gente entender que uma criança que tem mau comportamento não significa que ela é uma má criança, né? Não está tudo perdido. Você não vive em Marte se seu filho faz uma birra. Normalmente, antigamente, os antigos diziam que a criança que faz bagunça é uma criança saudável. Isso. Criança é movimento. Criança né? é movimento. Então, os mais antigos, por outro lado, diziam que crianças são para serem vistas e não escutadas. Crianças são para serem vistas e não escutadas. Olha, eu nunca tinha ouvido. Eu li uma série de livros com a minha filha ano passado, da Laura Ingalls Wilder. Aham. Né? Começa com
Uma Casinha na Grande Floresta. É uma série de 8 ou 9 livros que ela escreve sobre a infância e adolescência dela toda. E a Laura viveu mais ou menos ali século XIX, eu acho, 1800 e alguma coisa. E ela ouvia isso dos pais dela. Então ela tem algumas passagens do livro que ela fala que os pais dela falavam para ela na hora do jantar, quando tinha visita em casa, criança é para ser vista, não escutada. Então criança não podia falar à mesa, criança não podia dar opinião. Então isso é interessante porque mostra pra gente que a dinâmica do que é aceito e do que não é aceito, ela muda Com o certeza. tempo. E hoje a criança tem um espaço muito grande nas relações familiares, tem um espaço muito grande nas decisões familiares. E você pode falar aí do outro lado que, não, isso é um absurdo, né? Tolher a criança dessa forma, não deixar a criança falar, não deixar a criança se expressar, como era lá em 1800 e pouco, isso está errado. Eu concordo, eu acho que está errado. Agora, será que a criança decidir a escola dela? Será que a criança escolheu o que ela vai comer? Será que a criança escolheu o que ela vai vestir? Será que a criança determinar onde a família vai passar férias? Será que isso está certo? Será que dá para uma criança tomar esse tipo de decisão e arcar com esse tipo de consequência? Também acho que não. Então, onde é que está esse meio termo aí, né? Será que tem meio termo? Sempre tem. Virtude está no meio, né? A virtude está no meio. Beleza. E essa questão, ela começa cedo. Com certeza. Então, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho desse início do processo, né? Por quê? Porque um bebê, quando chega em casa da maternidade, ele tem toda a atenção, a casa se reestrutura para receber aquela criança. E isso é muito verdade hoje, porque hoje a gente vive numa sociedade de primeiros filhos. Quase todos os filhos que nascem são os primeiros filhos. E são os únicos filhos. Hoje, poucos casais têm mais que um, raros casais têm 3. Acima de 3 já estão pedindo para internar, né? Então, já tem aquele olhar torto, né? Tipo, o que houve ali? Então, a gente tem muito essa questão do primeiro filho ser o único filho. Uhum. Então, toda aquela preparação, toda aquela atenção, todo aquele cuidado do primeiro filho, ele é o cuidado que a gente tem com o filho, porque só tem aquele. Então, como é que a gente conduz isso? Como é que a gente vai abrindo essa coisa tão fechada das primeiras semanas de um recém-nascido em casa? Porque você está preocupado com a rotina, você está preocupado com a alimentação, você está preocupado com o horário de sono, você está preocupado com o banho, você está preocupado com a troca de fralda, com a pomada, com o lencinho. Mas essas preocupações elas precisam ser deixadas aos poucos, né? Elas precisam ser abandonadas aos poucos. Como é que a gente faz isso? Então a gente vai focar um pouquinho nessa idade aí, de 0 a 7 anos, enquanto criança é criança mesmo. Primeira infância, né? Exatamente. Ali é o primeiro momento. E você falou uma coisa engraçada, né? Que as pessoas, o olhar das pessoas se volta para aquele ser que chega, que está, que é. E em algum dado momento, esse olhar não pode estar só ali. Esse olhar, ele precisa caminhar para outras coisas. A gente fala muito na educação infantil, inclusive é uma temática da BNCC, sobre identidade, né? Sobre as crianças se reconhecerem, saberem quem elas são e por aí vai. Que cabe muito também quando a gente fala, o Luciano fala muito bem disso, de camadas, né? De personalidade e tal. Essa criança, ela precisa começar em algum momento a olhar pra fora, entender que ela é diferente dos outros e que os outros não estão ali para ela. É muito difícil. Ah, Gabi, nossa, você tá falando isso. Como é que uma criança de 1, 2 anos consegue fazer isso? Quando a gente tá tratando esse tema de identidade, a gente explora com eles e a gente mostra pra eles que existem pessoas ao redor deles e que eles são diferentes dessas pessoas. Gabi, por que isso está atrelado ao tema que vocês estão falando, a limite ou a qualquer outra coisa? Porque para uma criança entender que um comportamento é certo ou errado dela, que existe um limite, ela precisa entender que existem outras pessoas ao redor. Ela precisa entender que não é só ela e que não são só as vontades dela que serão não só aceitas, mas colocadas, né?
Então, quando a gente está tratando esse tema na educação infantil, a gente começa por aí. A gente mostra para eles que tem eles e que tem todos os outros dentro de uma sala e que a gente vai esperar o amigo falar. Criança pode falar, tá? Nessa faixa etária. Principalmente dentro da escola, Principalmente dentro da sala. Mas a gente vai explicar para eles que tem o momento dele, tem o momento do amigo, tem o momento da professora. E aí a gente começa a delimitar esses espaços e a mostrar para eles que existe mais do que o eu. A gente fala muito sobre isso. Existe mais do que só o Zezinho. Não tem nenhum Zezinho, né? Eu posso falar Zezinho. Que não tem só o Zezinho naquela turma e que as atenções não serão sempre do Zezinho. Fala Eduardo. Especificamente. Eduardo agora é nome de velho. Não tem mais um Eduardo com menos de 30 anos. Tem. Tem? Tem. Então, escolhi errado. Tem uns nomes agora que saíram de moda. A gente viu um Rios esses dias, né? Tem uns nomes agora que não são Eduardo, eu não vejo um Eduardo criança. Roberto. Roberto eu não tenho. Roberto. Vou usar Marcelo. Quando eu era criança, todo mundo se chamava Marcelo. É? Hoje em dia eu não vejo mais Não Marcelo. tem criança Marcelo, verdade. Pois é. Tem Marcela. Marcelo ainda tem. Mas Marcelo não acabou. tem. Beleza, então meu personagem vai ser Marcelo até os 7 anos, tá? Beleza, então me conta uma coisa que o Marcelo faz normalmente. O que acontece? O que o Marcelo faz na educação infantil que é um sinal de que, olha, Marcelo é um príncipe mal comportado? Chorar. Mentira, gente. Criança chora. É porque as pessoas acham isso, né? Que quase que eu uso um exemplo desnecessário. Mas as pessoas acham, por exemplo, que quando a gente fala pra uma criança e a gente pede pra criança se acalmar, pra aquele choro cessar, tá tolindo a criança. Mas é um exemplo real. Por exemplo, ela está Marcelo. apenas expressando como ela está se sentindo naquele momento, Gabriela. Não, tudo bem, choro é uma expressão, a birra é uma expressão, mas a gente precisa saber se comportar diante dela, né? A gente precisa saber agir diante dela. Mas vamos lá. Marcelo arranca brinquedos da mão dos amigos. Mas ele quer brincar com aquele brinquedo naquela hora. O amigo tem que emprestar. O amigo não tem que emprestar. E aí, esse é um exemplo mesmo que a gente já discutiu, inclusive entre a gente, professoras, assim, entre a equipe. Porque o emprestar é muito difícil para uma criança. Lembra que eu falei do eu agora há pouco? É muito difícil, gente. O objeto está com ela, o objeto é dela. E, às vezes, a gente tem situações onde a criança acabou de pegar e o amigo vem e toma. E aí, a tendência normal das pessoas é dizer, mas tem que aprender a emprestar. Uhum. É filho único, tem que aprender a emprestar. Por isso que tem amiguinho na escola. Tudo bem, aprender a emprestar é uma coisa. Agora, ele ter que ceder às vontades do outro a todo momento é outra completamente diferente. Então, tomar o brinquedo da mão de um colega é um sinal. E é uma das coisas que a gente, por exemplo, em relatório de educação infantil, coloca, né? Se ele consegue pedir, se ele consegue desculpar-se, se ele consegue... Porque esse é um processo que a gente está a todo momento olhando e mostrando para eles que não pode. Então, se o seu filho, na festinha, arranca brinquedo do outro e você só tá sorrindo, é um sinal de alerta de que a gente precisa educar ele em relação a isso. Que ele precisa entender que ele não arranca nada da mão de ninguém, mesmo ele sendo uma criança de 1, 2, 3. Passou dos 3, aí já era. Mas de 1, 2, 3 anos, mesmo ele sendo uma criança, a gente precisa ensinar pra ele que ele não tira as coisas da mão de ninguém. Isso é um sinal muito claro, muito importante. Até 3 anos, depois dos 3 anos, se tá fazendo isso... É mais complicado ainda, mas... Mas, Gabi, eu tentei falar com o Marcelo que não podia. E aí ele chorou. Ele ficou muito contrariado. E aí você cedeu. Porque ele tava chorando. Eu não vou chatear o meu filho por causa disso. Não vai, né? Não. Entendi. A gente vai. Não, mas isso é verdade. A criança vai chorar, gente. É a forma que ela tem de se expressar. De dizer que tem um desconforto, que ela não gostou, que ela não entendeu, e ela vai chorar. E aí, o normal hoje é as pessoas... a gente acolhe o sentimento da criança. A gente acolhe uma criança que tá chorando, né? A gente não sai, vira as costas e fala... fica chorando aí, sozinho, frustrado. Mas ela vai chorar, a gente vai acolher e a gente vai permanecer sem entregar aquele brinquedo pra ela. Essa é uma coisa importante, porque sempre que acontece alguma coisa desagradável,
com uma criança pequena, a tendência dela é chorar. Sim. E muitas vezes uma criança nem tão pequena assim. É normal uma criança até mais velha, de 8, 9, 10 anos, se ela passar por uma situação desagradável, ela chora. A gente chora, né? Uma criança mais ainda. O controle emocional ele vai sendo adquirido com o passar do tempo, com o desenvolvimento do cérebro daquela criança. Se acontecer algo que vai deixar ela contrariada, chateada, triste, com raiva, frustrada, o choro é uma reação normal. Agora, o choro não pode ser um gatilho pro mimo. O choro não é moeda de troca. O choro não pode ser moeda de troca, exatamente. Então, existe uma diferença entre você abraçar a criança, falar, não, eu entendo que você está chateada, eu entendo que você queria brincar com esse brinquedo agora, mas não vai rolar. Então, você acolhe o choro, você dá um abraço, você dá um beijo, você faz carinho, mas você não cede. Você não precisa ceder para o choro cessar. Até porque, vamos lá, gente, uma criança até 7 anos, tirando alguns casos, né, de TEA, né, é muito fácil mudar o foco daquela criança. É muito fácil você apresentar uma outra situação e a criança deixar aquilo para trás. Dentro do TEA, a gente tem situações onde a criança fixa mesmo numa coisa que ocorreu e é mais complicado tirar aquela ideia da cabeça dela. Mas na maioria absoluta dos casos, um outro brinquedo resolve, uma história resolve, uma mudança de ambiente resolve. Não precisa fazer nada muito, muito gigantesco, não. Aquilo vai ser resolvido. E o aprendizado da situação é que não ter o que você quer na hora que você quer é uma situação normal da vida. Vai acontecer outras vezes. Mas precisa ensinar isso tão pequeno? Eu acho que precisa ensinar no exato momento que a criança é capaz de entender. Como eu não sei que momento é esse, eu começo um pouco antes. Eu vou desde sempre fazer o certo. Por quê? Porque se eu acostumo errado, depois para eu desacostumar é muito mais difícil. Perfeito. Então, é melhor a gente passar por alguns pequenos desconfortos quando a criança ainda não entende, do que passar por grandes desconfortos depois que ela começa a entender. Porque aí é mais difícil ainda você reverter um padrão de comportamento. Você usou a frase aí, né, de que é melhor fazer o certo. Sempre, gente. Isso acontece muito. Ai, mas é porque ainda é criança. Falei isso outro dia também, não sei se no meu Instagram ou num atendimento, tô na dúvida. Mas a gente não cria crianças para serem crianças para sempre. Então, a gente cria crianças para que a maior parte da nossa vida é na fase adulta, né? A infância, ela passa. Então, a gente prepara elas para a próxima etapa. O normal é a gente prepará-las para a próxima etapa. E aí, eu não tô falando sobre trazer coisas de adulto para criança, eu não tô... Nada disso. Mas a gente precisa conseguir ajudá-la a passar por aquele momento com as bases certas, com as organizações certas. Então, quando o Luciano fala de fazer o certo é eu conseguir ensinar pra ele que ele não vai ter tudo o que ele quer na hora que ele quer. Ah, mas ele ainda não entende. Pô, mas vamos deixar isso claro, mesmo que seja por padrão de comportamento. Na primeira infância a gente fala muito isso, é padrão de comportamento. A gente vai condicionar a criança a isso ou não, né? Não existe outra forma, né? Na educação infantil é muito padrão de comportamento. Então, vamos usar o padrão de comportamento. Vamos dizer que quando tá chovendo, a gente não vai lá fora. Ele vai entender que quando tá chovendo, a gente não vai lá fora. Apesar dele não entender o que é a chuva, que ele vai ficar molhado, que o tênis vai sujar, que ele não entende nada disso. Mas ele sabe que quando está chovendo, a gente não vai lá fora. Mesma coisa, ele vai saber que quando ele tira o brinquedo da mão de uma criança, ele não pode fazer isso. E a gente vai condicionando até que ele entenda, até que ele chegue aí, depois a gente vai falar a partir dos 7 anos, na idade da razão, na idade onde as coisas começam a fazer mais sentido para eles. O pequeno Marcelo e a pequena Lourdes. Lourdes é bom, Lourdes é bom. Lourdes é bom, né? Lourdes é nome de vó. O pequeno Marcelo e a pequena Lourdes, quando eles estiverem prontos para entender, eles vão perguntar. A criança tem uma fase ali, 4 anos, que ela começa a perguntar por que para tudo.
Vocês conhecem essa fase, né? Quem ainda não conhece, Vai conhecer em breve. Então, por que não pode ir lá fora quando tá chovendo? Ah, porque você vai se molhar, você vai ficar gripado. Por que eu vou ficar gripado? Né? Porque você se vira. E aí é infinito. Dá teu jeito, né? Mas você tá, mas ele já entende? Não entende. A gente condiciona. Mas pode ficar tranquilo que a partir do momento que ele puder achar que ele entende, Sim. né? Ele vai perguntar por quê. Sim. Então isso é normal. Agora me diz uma coisa, Gabi. E o pequeno Marcelo, pequena Lourdes, eles comem bem? Como Eles assim? se alimentam direitinho? Eles aceitam tudo que você coloca no prato? Não, também não. Também não, né? Também não. Também é difícil. E aí, às vezes, a gente opta por não fazer, né? Eu acho que é o caminho certo, já que ele não quer. Por que a criança vai comer alguma coisa que ela não gosta? Vai ficar frustrado, vai ficar chateado, vai chorar, não vai comer. E aí o não comer é muito triste. Vai ficar fraquinho, a pediatra vai brigar comigo. Eu adoro, gente, agora eu vou contar uma observação. Eu adoro quando tem mãe que vem, eu tenho vontade de ligar pra pediatra. A culpa é do pediatra, né? Não, e aí a mãe vem e fala: nossa, a pediatra também falou isso. Ai, a pediatra disse que não tem problema ficar sem comer. Eu falei: manda um beijo meu pra ela, sou fã, nem conheço, mas sou fã dessa pediatra. Mas brincadeiras à parte, a alimentação também na primeira infância é uma questão, né? As pessoas tendem a introdução alimentar é sempre um evento pra família. Todo mundo se prepara, todo mundo acha o máximo, todo mundo tira foto. Ai, porque comeu a pera. Ai, porque fez pro mamão. Alguns adultos ainda fazem. Com certeza. Todo mundo acha o máximo. Só que com o passar do tempo, a gente vai meio que perdendo esse encantamento, né? Pelo mostrar os alimentos, pelo insistir. E conforme a gente vai perdendo esse encantamento, a gente vai cedendo às vontades da criança. E aí, então para ele não deixar de comer, eu vou dar só o arroz. Para ele não deixar de comer, eu vou vou tirar isso. E aí, de novo, condicionamento. A gente vai condicionando eles a fazer escolhas que eles ainda não têm capacidade de fazer. Eles ainda não conseguem. Então, a gente precisa escolher por eles. A gente precisa fazer esse papel de mostrar para eles aquilo ali. A gente tem casos, né? Tem crianças de integral, Marcelo e Lourdes, que almoçam aqui com a gente, que lancham aqui com a gente. E é um trabalho, gente, incansável. Da gente insistir, um dia não vai, o outro dia vai, um dia tá assim, outro dia tá assado. E a gente precisa, vou usar a palavra até que eu acabei de falar, insistir. É não desistir. Eu conheço famílias que levam marmita para restaurante. Marcelo e Lourdes. Uau! É sério. Eu conheço famílias que mandam um bilhete pra escola pedindo pra bater a comida no liquidificador. Já teve no B1. Brincadeira. Não, já teve maiorzinho que isso. Já teve. Mas isso aí assim, na parte de alimentação, eu acho que o grande pavor dos pais em relação a isso é a criança ficar sem comer. A parte fisiológica. Eu acho que é o medo. Eu não tô dizendo que não tenha que ter esse medo, não. Mas é porque teu filho, se você optar pelo caminho de não precisa comer tudo, precisa comer de tudo, precisa provar, precisa ultrapassar essa barreira. A gente precisa entrar num consenso. E acreditem, uma criança não vai passar fome se você escolher falar, não, beleza, você não vai comer outra coisa, o seu prato vai ficar aqui. Mas é preciso uma força muito grande pra isso. Fiz muito isso. Você já fez isso? O prato tá no micro-ondas. Quando você quiser realmente comer, eu esquento pra você. Mas não tem sobremesa, não tem biscoito, não tem... Tem nada. Tem almoço. Não terminou o almoço, não comeu no almoço, não tocou no almoço. Não tem outra opção, Não né? tem outra opção. Aí 3 horas da tarde, minha comida. Tá bom, eu esquento. Aí vai lá e come. Gente, tem algumas questões aí relacionadas a esse fenômeno, né? A gente fala lá em casa muito da questão do menos mãe. Né? Hoje em dia, por exemplo, quando era bebê, minha avó veio ficar com a minha mãe, deu o primeiro banho, passou a semaninha lá em casa, deu várias dicas, fez várias coisas. Então havia aquela coisa assim da preparação. Minha avó teve 8
Minha avó engravidou 11 vezes, nasceram 8 crianças, uma morreu com 6 meses, sobraram 7. Então, minha avó sabia cuidar de criança, não havia dúvida. E as minhas tias cuidavam uma das outras. Sim, era muito normal, né? Isso. A minha mãe foi a 5ª da série, né? E depois vieram mais 2 com um intervalo de tempo razoável. Então minha mãe não era bebê quando nasceram as 2 mais novas. Então minha mãe cuidava. Ela ajudou a cuidar, principalmente da mais nova. Uhum. Então tem até um caos engraçado, que quando meu pai e minha mãe se conheceram, meu pai desconfiou que minha mãe já tinha uma filha, porque ela andava com a foto da irmã caçula na carteira. Isso aí... Não, é minha irmã. Tem certeza que é sua irmã? Né, aquela coisa. Porque ela criou, então elas eram muito próximas. Então, não tinha muito essa questão de será que eu vou saber cuidar de uma criança? Que hoje é muito comum. Muito. Hoje é uma insegurança muito grande das famílias. E aí você vai na internet, isso aí. você procura um guru lá, você procura um influenciador pra te orientar. E aí você quer fazer tudo muito certo. Você tem muitos medos, você tem muitas inseguranças. Será que eu vou ser essa mãe que não é tão boa, né? Aí a gente brinca lá em casa, menos mãe. E, cara, aí a gente precisa fazer uma distinção. Sentir fome é diferente de passar fome. Uhum. Passar fome é uma característica, é uma situação que ocorre com pessoas que não têm condição de acessar alimento. E a pessoa passa fome. A pessoa quer comer e não pode. É uma pessoa que comeria qualquer coisa que você colocasse na frente dela e ela não come porque ela não tem. Isso é passar fome. Sentir fome é muito legal, é muito saudável. Comer com fome é muito gostoso. Né? Muito bom. Quando você tá com... Pô, tô com fome agora. Aí você vai lá A comida tá sempre muito boa quando você tá Pô, delícia. Delícia. Melhor tempero é a fome. A fome dá um prazer extra ali quando você come. Eu adoro comer com fome. É diferente a vontade de comer da fome, né? Então, a criança, quando ela fala, não quero comer, ela não tá nem sentindo fome, quanto mais passando fome. Uhum. Então, tá bom. Não quer comer, não quer comer. Daqui a meia hora, eu quero comer. O que você quer comer? Biscoito. Não, tem arroz, feijão, legume e carninha. Não quero. Não tá com fome ainda. Não tá com fome. Uhum. Né? E aí o outro ponto que é legal esclarecer nessa situação é que a criança não precisa comer tudo. Não. É diferente. Né? Então, quando a gente dá comida para uma criança que não está com fome, ela vai comer muito pouco. Sim. É o que acontece sexta-feira aqui, dia de aniversário coletivo. Na última sexta. E o que acontece segunda-feira no almoço no integral? Cara, é cada prato, é cada negócio, né? A gente tem uns campeões aqui do refeitório, dos funcionários, inclusive, né? Então o cara mete aquela montanha, assim. Tem criança que já é um morrinho ali. Por quê? Cara, porque domingo almoçou tarde, aí na hora do jantar comeu só um lanchinho, não sei o que, bababá, acordou segunda-feira, tomou um iogurte ou bebeu um copo de leite e veio pra escola. Chega na hora do almoço, o moleque tá virado, o estômago tá... Geralmente os mais velhos, tá? Os mais novos vêm com os vícios do final de semana, mas tudo bem. E aí as crianças batendo no pratão assim, você fala, ai rapaz, eu quero repetir, tia. Repete, vai, repete aí, filho. Uhum. Na sexta-feira, última sexta-feira do mês, dia do aniversário coletivo... Eles comeram no aniversário. A gente sabe, a gente nem se estressa no refeitório. A gente nem se estressa. A gente sabe, a regente que tem turma, que tem o aniversário, já avisa para as pessoas do integral, hoje vai comer pouco porque comeram na festinha. E aí, pra que se estressar? Pra que mandar? Não tem porquê. A criança tá saciada, é uma questão fisiológica até. Não tem razão de ser, não tem motivo. E você não precisa ensinar o seu filho a raspar o prato, que era um costume também dos antigos, né? Os verdadeiros Marcelos, Adaltos, Lourdes, né? Eles tinham esse negócio, tem que comer tudo.
tem que raspar o prato. Não precisa raspar o prato. Uma criança, quando está com fome... Ela vai comer. E ela senta pra comer, ela vai comer. E em um determinado momento ela vai falar, não quero mais. Beleza, não quero mais, não precisa. Não precisa ensinar a criança a se estufar. Né? E aí você vai ter um equilíbrio legal. Então, vamos tirar um pouquinho a questão da preocupação, da culpa, né? Olha, tá no peso, tá na curva, tá crescendo, tá na curva. É porque tá bem alimentado, é porque tá dormindo direito. Né? Então, vamos entender, vamos ter bom senso na hora do alimento. E você sabe o que é saudável. Você não tem dúvida nenhuma. Se eu colocar 2 pratos na sua frente, você vai conseguir me dizer qual que é o mais saudável, qual que é o menos saudável. O que seu filho deveria comer? Me fala. Ele não tem capacidade de decidir. É sempre bom. Eu gosto de bater você nessa decide. tecla. Você vai olhar os 2 pratos e falar, o que meu filho deveria comer? É esse aqui. Então é esse aqui que eu vou me esforçar para fazer ele comer. E pronto. Com as raras exceções, com as fugas, com todo o resto que a gente sabe que acontece, né? Ninguém tá mandando não deixar ter as escapadas. Não, isso é um ponto importante, porque meu filho não vai comer açúcar no primeiro ano de vida. Meu filho não vai comer açúcar nos 2 primeiros anos de vida. Meu filho não vai comer açúcar nos primeiros 4 anos de vida. Se preocupa com o que você faz todo dia. Isso. O eventual é eventual por definição. Se você come bem todo dia, se 80% a 90% das suas refeições são saudáveis, são equilibradas, comer açúcar não vai matar ninguém. Não vai alejar ninguém, não vai adoecer ninguém. Então, uma criança que come 80% das refeições bem equilibradas, uma criança que faz atividade física, uma criança que dorme, pode comer bolo de chocolate, pode comer brigadeiro na festinha, pode comer sorvete na sobremesa, não tem problema nenhum. Uma outra coisa, e aí depois eu vou te perguntar se você já passou por isso. Mas a gente vê nessa faixa etária, né, ali não tá relacionado necessariamente à comida, pode acontecer, mas não necessariamente. Mas é criança se jogar, né? Criança se joga. Criança se joga. No meio de uma birra, no meio de um descontentamento, no meio... Se joga. Vocês já repararam que quando uma birra, eles se protegem? Ele protege a cabeça. A gente tem casos aqui de Marcelos e Lourdes que eles fazem. Aí você olha, ele cai, a cabeça tá aqui, ó. Se jogou, mas a cabeça tá esticadinha, não bateu no chão. E não vai bater nunca, nunca. Porque ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe exatamente o que ele está querendo fazer. É uma reação. Na verdade, é uma ação para que ele seja, e aí vem a tal palavra, acolhido, colhido ali daquele momento. E aí, isso é interessante em falar sobre mau comportamento. As birras e essas ações das crianças, né, essas reações para que nós olhemos, para chamar a atenção do adulto, elas podem ocorrer por vários motivos e em vários momentos. Cabe a gente entender o porquê daquilo ali. E aí eu acho de verdade interessante que os pais consigam observar isso. Tem criança que nunca vai fazer birra nenhuma. Que tá tudo sempre muito bem, tá tranquila, mas fez uma birra específica pra sair de uma festa. Ou fez uma birra específica pra sair da casa de um amiguinho que tava do parquinho. Especificamente num dia. Alguma coisa tem. E aí cabe a gente olhar, porque hoje tudo as pessoas querem olhar, né? Ai, tem uma razão por trás. Ai, porque ele tá... Não, nem sempre tem uma razão por trás. Mas quando isso não é corriqueiro, quando isso não acontece e acontece, às vezes é sono, às vezes é cansaço, às vezes é fome, às vezes... Vocês entenderam, né? Quando isso é esporádico. Então, a gente não vai caracterizar esse mau comportamento como um padrão da criança. Aconteceu. Defina esporádico. Defina esporádico? Como assim? O que é esporádico? Isso acontecer depois de um dia complexo daquela criança, depois de você ter, sei lá, passado o dia todo fora. Porque não é todo dia, só 2 vezes por semana, então é esporádico. Não, 2 vezes por semana não. 2 vezes por semana não é esporádico, 2 vezes por semana é padrão de comportamento. Esporádico é tipo 2 vezes por ano.
Aí é um bom Obrigada. esporádico. Tá. Entendi agora a sua pergunta sobre a definição. Não, porque é esporádico, não é todo dia. É verdade. Tá. Teve uma vez que não aconteceu, então não é sempre. Não, gente, não. Se acontece toda semana, se acontece, não é esporádico. E aí, a gente não pode taxar essa criança que quando acontece 2 vezes no ano, quando acontece depois de um determinado episódio, como uma criança que esteja tendo um mau comportamento. As coisas, elas viram hábito. E aí, essa criança que se joga, o exemplo da criança que se joga, se ela se joga sempre que ela é contrariada, isso é um padrão de comportamento e a gente precisa agir. Isso é um mau comportamento. Significa que ela não tá sabendo lidar com a frustração sempre, em todos os momentos dessa criança. E aí, mas isso não é... Eu escuto muito, muito. Isso não é natural da idade? Vamos dizer que sim. É normal a criança ainda não verbalizar que ela está frustrada. Mas não é porque é natural da idade que a gente não vai educar, que a gente não vai agir sobre. Então, cuidado com isso de naturalizar todo e qualquer mau comportamento como é uma criança. Ela vai se comportar mal, ela vai chorar. Sim, o Luciano acabou de dizer, criança chora. É normal, criança vai chorar. Mas não é por isso que a gente não vai agir sobre o choro dela, que a gente não vai agir sobre a birra dela, sobre ela se jogar. Se jogar, pra mim, É importante a gente entender que a criança, ela nasce com uma caixinha, tá? Onde ela vai guardar os estímulos que ela recebe dentro dessa caixinha. Quando a criança acabou de nascer, essa caixinha é muito pequena. Então, o que um bebê aguenta de estímulo? Muito pouco. Ficou um pouquinho mais frio, ficou um pouquinho mais quente, fez um pouquinho mais de barulho. Qualquer coisa que saia ali daquele normal, essa caixinha já transborda, e quando transborda, isso é refletido no comportamento. Vem o choro, que é a reação a esse excesso de estímulo, que é pouco estímulo, mas, né, é o suficiente para desencadear uma reação na criança. Conforme a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, essa caixinha vai crescendo junto, né? Essa caixinha, ela nunca vai ser infinita. Ela sempre vai ter um limite. Então, vou dar o exemplo. Você falou no início da maratona que eu vou correr. Uhum. Eu sei que depois da maratona, eu vou ficar dolorido alguns dias. Por quê? Porque o estímulo que o meu corpo vai receber vai ser maior do que ele está preparado. Eu vou conseguir correr? Vou. Mas eu vou querer fazer tempo, eu vou querer terminar mais rápido, então eu vou chegar muito perto do meu limite físico ali. Esse é o plano. Né? Então eu sei que eu pago um preço depois disso. Eu sei que no dia depois da corrida, eu não vou querer fazer mais nada. Eu sei que na segunda-feira, na terça-feira eu vou estar dolorido. Isso é normal. A mesma coisa acontece com as crianças. Sempre que elas recebem estímulo além do que elas estão acostumadas, do que elas estão prontas para receber, essa caixinha transborda. E isso gera uma reação no comportamento. Para crianças até 7 anos, invariavelmente é choro, é birra, né? É um pouquinho de malcriação. Só que o que a gente faz? A gente tem um padrão ali que a gente quer na nossa vida. A gente quer ir ao shopping, a gente quer ir a um churrasco, a gente quer ir a uma festa, a gente quer ir ao cinema. Será que o seu filho aguenta um cinema? Qual é o estímulo do cinema? Olha, o cinema é frio, são 2 horas sem ir ao banheiro, é um filme numa sala escura, uma tela grande com som alto. Tem criança que atura muito bem esses estímulos. Tem criança com 4 anos, 5 anos de idade que ainda não suporta um filme inteiro, não aguenta, não consegue assistir. E aí vai chegando no final do filme, a criança começa a levantar, a criança começa a falar, a criança vai chorar, a criança vai fazer birra. E aí a gente tem que entender o seguinte: eu ofereci para essa criança mais estímulo do que cabe na caixinha dela. E aí o que eu quero fazer com essa informação? Eu adulto, eu tomador de decisão, eu responsável pela condução da educação daquela criança. O que eu vou fazer com essa informação? Eu tenho que fazer 2 coisas.
Primeiro, eu tenho que reconhecer que a gente passou do ponto. E, segundo, eu tenho também que informar que aquele não é o comportamento adequado dentro de uma sala de cinema. Eu preciso fazer as duas coisas. Por quê? Porque as duas coisas são verdade. Né? Primeira coisa que é verdade, você exagerou. Não tem problema nenhum. Não é pra se sentir culpado, não é pra chorar, não é pra se sentir um péssimo pai, uma péssima mãe. A gente tenta. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas reconheça que naquele dia o seu filho teve mais estímulo do que ele consegue processar. Isso é um lado. Qual é o outro lado? Filho, não pode fazer isso no cinema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sair do cinema. Ah, mas eu não terminei de ver o filme. Acontece. Aí você não pode ser mimado. Você não pode ser o príncipezinho da situação, a princesinha da situação. A gente tentou, não deu. Então, eu vou tirar esse estímulo que está incomodando muito a minha criança, que foi acima do que ela conseguia receber, mas eu também tenho que fazer ela reconhecer, e em respeito às outras pessoas que estão naquela sala de cinema, que olha, hoje deu errado, vamos embora, vamos para casa. Não dá para você se comportar assim numa sala de cinema. É culpa da criança? Você vai brigar com a criança? Você vai bater na criança? Você vai xingar a criança? Você vai gritar com a criança? Óbvio que não. Óbvio que não. Quem escolheu ir ao cinema foi você. Ah, mas meu filho pediu. Tudo bem. O adulto é você. Nada é responsabilidade da criança. Tudo é sua responsabilidade. Então você vai ter que arcar com ela. Né? Ah, estamos andando no shopping, não sei o que, bababá, bababá, pum, deu defeito, caiu no chão. Né? Ah, caiu no chão, plá. Pega no colo, leva pra casa. Ah, mas não pode deixar fazer escândalo ali? Não... Pode? Vai ser bom para você? Não. Vai ser bom para o seu filho? Não. Vai ser bom para o relacionamento de vocês? Não. Mas eu não quero ir embora do shopping. Adultinho, hora de ser adultinho. Mas eu tenho coisa pra fazer. Deu errado. Mas eu levei meu filho pro shopping pra comprar presente de Natal da família inteira, com uma criança. Deu errado. Encheu demais a caixinha. Foi bom, porque entendemos o tamanho da caixinha. Você chega em casa, né? Você vai olhar. O que a gente fez hoje? Aconteceu comigo tem 2 semanas. Acordou cedo. Beleza. Veio pra escola, pro festival de natação. Depois teve festinha do amiguinho. Cara, turma inteira interagindo o dia inteiro, né? Todas as crianças que estudam junto, lá brincando até 4 horas da tarde. De 7 da manhã às 4 da tarde. Lotou. Deu defeito. Teve criança que deu defeito. Normal. Normalzaço. Por que é normal? Vou deixar rolar? Não. Tá na hora de ir embora. Descobrir o limite. Né? Olha, maratona ainda não dá. Dá pra correr uma meia. Uma maratona inteira ainda não tá rolando. Precisa de mais treino. Precisa aumentar o tamanho da caixa. Eu ia perguntar isso, ia falar sobre isso agora, o tamanho da caixa. Eu gostei da analogia da caixa. Por quê? Vou usar o exemplo do cinema. Sabe o que eu descobri há pouco tempo? Que crianças de 9, 10 anos pedem para ir ao banheiro no meio do cinema. Pode acontecer? Pode ter bebido muita água? Pode. Mas a gente... É comum. Aham. Por que eu tô falando isso? Porque eu tava conversando com crianças mais velhas. O tema não é esse, né? São crianças mais novas, mas eu vou voltar. Sobre recreio, né? Sobre usar o recreio pra ir ao banheiro, beber água, né? Vocês não conseguem ficar... Vocês não vão ao cinema e assistem um filme sem ir ao banheiro? Não. Mas assim, era em massa. Não, eu vou ao banheiro. Cara, e aquilo me fez, eu falei, meu Deus, realmente, eu tô pedindo uma coisa que eles não têm capacidade. Uhum. Quer dizer, eles têm capacidade. Mas eles não estão sendo estimulados para lidar com aquilo ali. E aí, a questão é, a gente tá fazendo com que a caixinha das crianças fique reduzida, porque a gente não exige deles aquilo que eles podem entregar. A gente exige menos. Faz sentido isso pra vocês? É a síndrome do príncipe. A gente pede sempre menos. Porque aquilo ali ele não vai conseguir, eu não vou frustrar, eu não vou... E a gente vai pedindo menos. E aí, vou entrar no...
a gente tem uma onda de pessoas superdotadas. Porque do outro que exige mais e alcança mais, gênio! Não. Existem gênios. Existem. Mas a gente está reduzindo a capacidade das crianças. Quando você permite que seu filho faça birras e você não o educa, quando você acha normal que ele sente do jeito que ele quer... Mas, Gabi, se eu mandar o meu filho segurar o xixi, isso pode dar um problema de saúde nele. Realmente. Pode. Eu já ouvi isso. Eu também. Como não? Gente, não é pra botar uma fralda na criança. Tipo, tinha lá o pessoal na porta do hotel da Lady Gaga. Não é pra colocar uma sonda. É o que você faz. Sim. Um dia... Vamos lá, isso é importante. Um dia, o seu filho, a sua filha, pequeno Marcelo, pequena Lourdes, vão precisar fazer o que você faz. Idealmente, você deveria criar o seu filho e a sua filha para serem mais capazes do que você é hoje. Né? Eles estarem além do que você está. Então, você consegue ir ao cinema? Você consegue ficar 2, 3 horas no seu trabalho sem parar para fazer xixi? Aposto que consegue. Você consegue pegar um ônibus e ir para o seu trabalho, que é daqui a 1 hora, 1 hora e meia, do outro lado da cidade, sem pedir para o motorista parar para você ir no banheiro? Consegue. Então, o seu filho precisa ter a mesma capacidade. Mas ele é uma criança. Sim, mas lembra que se eu for acostumando ele aos pouquinhos, dói muito menos do que se eu pedir para ele fazer tudo de uma vez de repente. Então a gente tem que ir fazendo. O que você faz quando você vai ao cinema? Você toma a Coca-Cola de 1 litro antes do filme começar? Acho que não. Você vai no banheiro antes? Você vai no banheiro antes? Acho que sim. Né? Mas eu não quero ir ao banheiro, mãe. Eu não quero. Vai lá e tenta, cara. Vai lá e tenta. Só tenta. Vai lá, né? Abre o zíper lá, piu-piu pra fora, tenta. Não tem? Não tem. Beleza. Vai ver o filme. Agora, se 20 minutos depois... É exatamente isso. É porque tinha. E ele não fez de birra. Acontece. Né? Agora, por outro lado, foi ao banheiro antes. Deu uma segurada na bebida. Tem 20 minutos de filme. Mãe, eu quero ir no banheiro? Cara, não quer. Não quer ir no banheiro. 99,9999999 não quer ir no banheiro. Ele achou o filme chato. Ele quer dar uma volta, ele quer dar uma passeada, ele quer fazer outra coisa. São sutis os detalhes. E a gente precisa estar atento a todos eles. E aí, de novo, o que eu escuto, Luciano, de verdade, mas é uma criança. Uhum. Eu preciso agir em cima... Não, gente, a gente precisa educar. Não é agir sobre a necessidade da criança. Educar não é agir sobre a necessidade da criança. Não é. Na verdade, sobre a vontade, né? Sobre a necessidade sobre a gente desejo, age. Então, assim, a gente precisa... Quando a gente não faz isso, e aí chega num pré-2, 5, 6 anos de idade, e a criança tem comportamentos inadequados, ela vai ter, ela é uma criança, ela não sabe se comportar. Ela vai querer furar fila, ela vai querer um monte de coisa. Mas ela precisa ser capaz de conseguir ouvir uma orientação, sem dar um chilique. É por isso que lá no maternal, por exemplo, a gente tá dando as orientações. Eles vão chorar, vão ter birra, a gente acolhe, para que chegue com 4, 5, 6 anos de idade, ele faça as coisas erradas, mas ele aprenda a ouvir a sinalização do errado e não entre nessa birra. Uhum. É justamente aí por que a birra é comum até os 4 anos, até os 3? Porque eles realmente não gostam de serem sinalizados, não gostam. A gente prepara, então, para que com 4, 5, 6, eles já consigam fazer o errado, ouvir a sinalização de que tá errado e não reagir como uma criança de 1, 2, 3. É preparação, lembra? A gente prepara crianças para serem adultos. Eu não preparo uma criança de 3 anos para ser adulta, eu preparo ela para ter 4. A de 4 para ter 5, a de 5 para ter 6, e a gente vai etapa por etapa. O que não é normal é a gente olhar para uma criança de 4 anos e achar lindo que
eu tenho que acolher o choro da frustração com 5 anos. Não, já não é mais lindo. Já não cabe. Já não... Ah, mas não acolhe? Acolhe. Mas significa que alguma coisa ficou ali pra trás em algum momento. Quando a gente tá falando de crianças até 7 anos, você pode acolher sempre, mas você deve sempre apresentar o que a gente chama de consequência natural. Falei isso hoje na formação dos auxiliares. Então, a criança, ela tá buscando alguma coisa sempre. Ela tá sempre trabalhando em prol de um interesse dela, de um desejo dela, de algo que ela gostaria que acontecesse. Ela tá buscando alguma forma de prazer sensível. Ela quer se sentir bem, ela quer ter prazer de alguma forma. Seja brincando, seja comendo, seja passeando, seja, às vezes, mudando a atividade. Às vezes o prazer está em mudar a atividade. Eu cansei de estar aqui, eu quero ir para lá. Eu cansei de fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Então ela está sempre buscando alguma coisa. A criança não está flutuando no éter assim e aleatoriamente, né? Ela já tem necessidades, ela já tem vontades. Então, fisiologicamente, ela já está buscando alguma coisa. Sensorialmente, ela já está buscando alguma coisa. E aí a gente tem que entender que se o comportamento da criança está indo numa direção que vai prejudicá-la, que vai machucá-la, que vai fazer mal a ela em algum sentido, é o nosso dever impedir que isso aconteça. E a gente impede isso dando essa consequência natural. Então, como é que o não comer direito prejudica uma criança? Deveria ser óbvio. Deveria ser óbvio, mas como não é um prejuízo de curto prazo, não vai furar o dedo, sair sangue e começar a chorar naquela hora, a gente meio que tem uma certa tendência a empurrar aquilo com a barriga. Uhum. Mas a gente não deveria deixar a criança se prejudicar. Então, se ela não come direito, ela está se prejudicando, eu deveria impedir. Qual é a consequência natural relacionada a isso? Olha, se a criança não quer comer o que é saudável, ela quer comer outra coisa. Então, mãe, eu quero o pirulito. Pode o pirulito? Pode. Quando? Depois do almoço. Pode o pirulito depois do almoço. Se você pegar na sua dieta, você vai ver que o mais saudável é que você coma o doce depois da comida. Por quê? Dá pra gente entrar na nutrição aqui, mas basicamente, como você já encheu a sua barriga de comida boa, né? Você já vai ter ali a ação da insulina. Se você joga um docinho em cima, você não tem lá o pico de insulina que você teria se você comesse o doce sozinho. Aquele doce ele vai fazer parte da sua refeição. E ele vai ser mais bem assimilado pelo seu corpo do que você comesse ele isoladamente. Então, é melhor você comer um chocolatinho depois do almoço do que um chocolatinho no meio da tarde, né? Para a sua saúde. A mesma coisa vale para a criança. Então, deixa ela comer o pirulito depois do almoço. Não pode comer o pirulito antes do almoço. A criança está no shopping, ela vai fazer birra. Como é que ela vai se prejudicar? Olha, uma criança que não aguenta o estímulo e faz birra, esse estímulo sendo muito pequeno, já devia ter uma caixinha suficiente para caber aquele estímulo. A criança está fazendo birra, olha, ela tem que entender que lá no futuro, quando ela estiver lidando socialmente com os colegas, ela vai ser prejudicada com um comportamento desse. Ela vai ser uma criança mais frágil, ela vai ser uma criança menos apta em sala de aula, ela vai ser uma criança menos apta no trabalho dela. Então a gente precisa sinalizar isso. Sim. A maioria das crianças gosta de ir ao shopping, gosta de passear, gosta do parquinho. Então se ela está numa situação dessa, a consequência natural é: vamos precisar sair desse ambiente. Vamos precisar nos ausentar desse ambiente que é prazeroso para a criança. Então olha só, se tem birra no shopping, a gente vai para casa. Essa é a consequência natural. Então, toda situação que a criança apresenta um comportamento inadequado, você com um pouquinho de prática, um pouquinho de reflexão, você já percebe. Ela está fazendo isso porque ela quer uma coisa que para ela é muito boa.
Se ela tiver essa coisa nessa hora, eu estou deseducando. Frase da Gabi. Não existe não educar. Falei isso hoje também. Né? Existe educar mal, existe educar errado. E aí, quando a gente educa mal, a gente vai ter uma criança mal educada. Quando a gente educa bem, a gente vai ter uma criança bem educada. Vou usar, já que você falou frase, eu tava aqui procurando. Vou usar a frase eu não lembrava a frase completa. Do livro que a gente leu, inclusive. Não deixe que seu filho faça algo que deixe... Não deixe que seu filho faça algo que faça você deixar de gostar dele. Do Jordan. Jordan Peterson. E aí ele fala, né? Eu tava tentando lembrar a frase. E aí é muito verdade, né? Porque o Luciano começou falando da rodinha, né? Foi por isso que eu falei da rodinha. Da rodinha. Porque ele começou falando, né? Que às vezes a gente vê uma criança, de fato, tendo um comportamento ruim e... Cara, a gente comenta coisas, a gente fala coisas, a gente fala, pô, fulano tá no dia legal, né? Tá aprontando ali, não tá bem. Geralmente não é assim que a gente fala com um pouco mais de acidez. Mas, a gente quer que o nosso filho, a gente quer que as crianças sejam bem aceitas, sejam queridas pelas pessoas, que sejam convidadas para estar na casa. Eu lembro, quando eu era criança e ia pra casa de uma amiga, isso já é Fundamental 2. Falava, você vai sair da mesa do almoço, você vai tirar o seu prato, assim, você vai tirar o seu prato, você vai lavar a louça. Ah, mas a mãe da amiga não vai... Você vai lavar a louça. Minúsculo exemplo, mas assim, para que a gente consiga ser bem aceitos nos lugares, para que as pessoas... Você não saia da casa amiga e a mãe fale, ela nunca mais volta. Que deixou o prato todo sujo, deixou o ambiente todo horroroso. Tem um sketch do Leandro Hassum, já viu? Do café? Não. Que ele vai visitar alguém com a mãe dele. E aí a pessoa, quer café? Quer café? Ele fala, quero café. Aí a mãe olha assim, quer café? Tipo, você não vai querer. Aí o café chega quente pra caramba, aí a mãe, toma o café agora, toma. Aí ele tá quente, café é quente. Ele queima a língua toda e fala, com a língua de boi, né? A língua áspera. Ele fala, quem mandou você aceitar o café, seu desgraçado, né? É muito bom. Mas exemplos pequenos, mas assim, a gente não pode deixar que as crianças façam coisas. Tem um exemplo, a gente teve mãe em atendimento que falou pra gente que eles estavam num determinado lugar e que o gerente do lugar falava lá, queridos, então é brinquedoteca, mas é brinquedoteca, não é... Jaula. Não foi esse o termo. Mas tipo isso. Então, assim, e aí o que é o padrão normal? Ah, meu filho tá brincando. Não. Ele tá brincando ou ele tá destruindo o brinquedo? Uhum. Ele tá brincando. A gente precisa conseguir ter essa distinção. Precisa. A gente precisa... Ah, não, mas é porque é criança. Não. É ser humano antes de ser criança. Precisa minimamente... se comportar como ser humano. Se comportar. Então, a frase, né, do Jordan Peterson, eu sabia, eu não lembrava da frase. Quando você falou, eu falei, vou procurar aqui. Porque a gente precisa educar as crianças para que elas tenham comportamentos adequados para os ambientes. Para que elas sejam bem recebidas, para que elas consigam ler o ambiente. Elas são crianças ainda, elas não vão ter essa capacidade. Mas nós, adultos, temos a capacidade de ler o ambiente e a gente ensina isso para elas. Como se comporta no shopping, como se comporta na sala de aula, Tem um menino do primeiro ano, eu tenho ido numa sala do primeiro ano e tem um menino que falou, teve um dia que eu passei a tarde lá, e aí eu falei, levantar não é uma opção. Não é uma opção falar com o professor em pé. A gente levanta o braço e fala, porque senão todos vocês levantam. E eu fiquei, aí levantavam eu. Levantar não é opção. Levantar não é opção. Aí no dia seguinte eu fui na sala, fiquei na porta, não fiquei na sala, fiquei na porta assim, olhando algumas coisas. Aí uma criança levantou, eu falei, só fiz assim com o braço. Aí o outro virou, ué, tia Gabi falou que levantar não é uma opção. Tudo bem, de um dia pro outro, eu tenho que continuar fazendo. Mas eles entendem, usem frases. Eu falei isso hoje também na formação dos auxiliares. A gente tem que ter umas frases de efeito, assim, umas coisas que para eles sejam de fácil entendimento, né? Então, o não educar é educar mal. A gente precisa, a todo momento, estar ali dando limite. Ai, mas é só uma criança. Não usem esse termo, gente. Não, se eu posso dar uma dica, não normalizem comportamentos errados. Ajam sobre ele.
né, fez errado, beleza, é uma criança, fez errado, não sabe fazer ainda, mas eu vou agir a todo momento sobre o comportamento errado, porque senão isso, a gente fala muito isso para as crianças atípicas, né? Isso cristaliza e depois pra gente tirar isso é muito mais difícil, pra gente organizar. A pior maldade que você pode fazer com seu filho é permitir que ele se comporte de uma forma que vai fazer com que os outros olhem para ele com desprezo, com desdém. Então, quando você não educa o seu filho, você está permitindo que ele tenha um comportamento que vai fazer com que os colegas dele olhem para ele, com que os outros adultos da situação olhem para ele com aquele olhar de putz, lá vem fulano. Putz, lá vem o Marcelo. Putz, lá vem Pequena Lourdes. Pequena Lourdes nem cabe na mesma frase, é muito ruim. Mas vem aquela sensação de não, essa criança não. Cara, é muito ruim. Uhum. É muito ruim a sensação. E você sabe que acontece. E você sabe que tem essa criança no grupo lá do seu filho. E às vezes é o seu filho. Então, a gente precisa agir para que isso... mas a opinião dos outros não importa. Importa sim. A opinião dos outros importa sim. Você não deve tomar uma decisão de comprar um carro por causa da opinião dos outros. Você não deve tomar uma decisão de fazer uma viagem porque os outros vão achar bom ou achar ruim. Mas quando os outros não te veem como uma pessoa legal, como uma boa pessoa, quando os outros não veem o seu filho, isso fecha tantas portas, isso traz tanto sofrimento. A gente foi criado para viver em sociedade. Então a gente precisa, de certa forma, se adequar a essa sociedade. A gente não pode viver alheio às regras de convivência, àquilo que é bem visto, àquilo que é bem aceito. E educação é isso. Educação também é saber se comportar dentro de um grupo, né? Tem todo o campo da moral, todo o campo da ética, que é nos ensinarem a viver em sociedade. Então a gente não pode se virar totalmente, pegar uma frase feita dessa, um clichêzão dessa. A opinião dos outros não importa. Importa pra caramba. E você não deveria deixar o seu filho ser olhado com desdém, ser olhado com desprezo. Então eduque ele bem para que isso não aconteça. Espero que tenha feito pelo menos um mínimo de sentido, assim. Foi pra ter o corte do início. Foi pra ter o corte do início, botar o corte no início. Não, mas assim, eu tava discutindo com o Luciano aqui no início que às vezes parece que a gente tá falando as mesmas coisas, né? E ai, meu Deus, lá vem eles lá querendo me dizer que meu filho é mal educado. É porque educação, gente. A gente trabalha com educação. Se a gente não falar sobre isso, se a gente não mostrar qual é o caminho certo, é a frase, né? Não existe não educar. Aí vai estar educando mal. Aí não faz sentido. Gente, a gente só fala sobre o que a gente vive. A gente não chega aqui e fala, vamos inventar um negócio essa semana? Não, é porque é o que acontece no dia a dia, é o que a gente vê no dia a dia, é o que a gente tem nos atendimentos no dia a dia, as dúvidas que a gente vê. Sim. Né, os erros que a gente vê serem cometidos, então a gente fala disso. É o que tem pra falar. Não, e tomara que faça sentido, e aí ninguém vai melhorar também de uma hora pra outra. Que em algum momento, alguma coisa, putz, realmente, ali eu deixei, e aí que essa chave vire em algum momento. De novo, a gente tava falando pra crianças muito pequenas, né? Nenhuma criança muito pequena vai se comportar igual vou usar o príncipe, né, que o Luciano falou. Não existe. Nenhuma criança não chora. Nenhuma criança não faz birra. Mas a gente precisa ver a frequência disso e a gente precisa ver como a gente está agindo sobre esses comportamentos. De novo, para que a criança de 4 anos seja mais bem ordenada do que a de 3, para que a de 5 seja mais bem ordenada que a de 4, e por aí vai. Porque existem fases e elas precisam passar. O choro precisa passar, a frustração precisa ser melhor aceita. Então, a gente precisa olhar para as fases e agir sobre as fases para que não seja um adolescente. Eu brinquei no Quintona essa semana, aborrecentes, eles nunca tinham ouvido o termo. Aí eu falei, gente, vocês nunca ouviram isso? Não, aborrecentes. Eu falei, vocês estão chegando lá, na pré-aborrecência. E aí brinquei com eles e para que eles não virem, né, aborrecentes nesse sentido, nesse aspecto de mal educados. Eu falo que eles estão adolescendo. Adolescendo? Adolescendo. Pode ser também, é uma boa. Mas para que eles não sejam mal educados. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso.
Deixa aí. Se você tem alguma dúvida, sugestão. Nosso plano nos próximos é falar sobre as outras idades. Então, É boa. se tem alguma questão aí ali de 7 7 até adolescer ou de adolescer em diante, você coloca aí nos comentários também que a gente vai responder nos próximos episódios. Beleza. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até.